Fala, meus amigos, como vocês estão? Meus amigos, a onda conservadora agora é chamada de extrema-direita, meus amigos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que vem acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que a direita vem avançando e vem incomodando o sistema, vem incomodando aquilo que foi criado lá atrás, especialmente por Marx ali atrás, essa cultura do socialismo, e agora vem incomodando. E aí, o rótulo que se dá para essa revolução conservadora é chamar as pessoas que têm um pensamento um pouco mais conservador de extrema-direita. Então a pergunta que fica é, por que extrema-direita? Onde há o extremismo na direita? E aonde que começou essa questão de tentar a destruição, e de fato destruiu muitas vidas, muitas famílias, à esquerda, meus amigos? Eu vou tomar como base aqui um vídeo chamado Vidas Vazias, do Divaldo Franco, em que ele faz ali uma linha do tempo muito interessante. Obviamente, por questão de limitação mesmo, eu vou colocar apenas alguns pontos aqui que são pontos chaves para a gente entender o que vem acontecendo. Mas vamos lá. A onda conservadora de hoje, eu acho que ela, na minha opinião, tá, meus amigos, ela é reflexo obviamente, de muitas questões, mas uma delas fica muito fácil. Hoje, as crianças e adolescentes de hoje veem os adultos, a sociedade. Então, vê de um lado, vamos falar aqui do Brasil, um cenário mais nosso, né? Vê de um lado pessoas vestindo a camisa do Brasil, falando de Bolsonaro ou de outra pessoa que representa a direita, falando de família, falando de valores, enfim. E esses jovens podem até não ser 100% ou plenamente convergente com essas ideias. Mas ela vê do outro lado jovens com o seu corpo todo, como que eu posso dizer assim, todo desfigurado, seja por falta de cuidados, falta de vaidade, falta de cuidado com a própria saúde. E não só isso, né, meus amigos, porque tem pessoas que não têm a condição disso, mas parece que o sistema quer que você fique feio, quer promover você para uma suposta liberdade, dizendo que você não tem que se prender a padrões, e para isso você tem que esculachar a si mesmo. Então, é como se o sistema pegasse algumas verdades e distorcessem, pegando essa verdade, distorcendo para levar à destruição dos pilares da sociedade, que é os pilares da família, tá, meus amigos? Então vamos lá. Quando esses jovens veem essa realidade, ela vai ver um lado que é tradicional e o outro lado, um lado derrotado, rebelde, que até prega pela liberdade, mas vê a infelicidade estampada nas coisas do dia a dia dela. E até experimentando esse cotidiano, experimentando esse modus de viver dessas pessoas, até tem ali acesso a alguns momentos de alegria. E esses momentos de alegria, uns vão ficar tentando renovar esses momentos de alegria de forma eterna, ad eternum. E outros vão perceber que é uma alegria vazia. E o Divaldo Franco fala de forma muito interessante sobre isso. Ele, nesse vídeo, que eu vou tentar deixar o link aqui para que vocês possam assistir, ele fala do início ali de Marx, e ele faz ele vai falando de uma forma bem detalhada, mas ele pega ali 1950 aproximadamente. Eu até fiz algumas anotações aqui, que por conta de guerra, por conta de coisas ruins que aconteceram realmente, começou-se a pregar o amor, né? Mas olha só, amor e liberdade, meus amigos, amor e liberdade. Então vamos lá. Com essa liberdade, eles tentaram atrelar amor e liberdade com desprendimento das questões de costume, trocando emoções por sensações, basicamente, né?
Hoje, por exemplo, qualquer pessoa que queira ter um relacionamento de amizade ou um relacionamento de namoro conjugal, você tem que construir essa relação. Concorda comigo? Talvez os jovens em determinados momentos não queiram construir isso, mas vai chegar uma hora que ele vai sentir um vazio de sair com tantas meninas, no caso dos homens, ou as meninas saírem com tantos homens, né? Homens saindo com mulheres, mulheres saindo com homens, ou não importa, homem com homem, mulher com mulher, isso não é esse o X da questão. Mas encontrar parceiros. Então, lota a diversidade das suas noites, dos seus dias, com diversos parceiros, mas quando tem um momento de dificuldade, um momento de melancolia, não tem ninguém com quem conversar. Mas não aquela conversa de bar, aquela conversa divertida. Uma conversa profunda, uma conversa onde a outra pessoa possa ter alguns minutos ali para escutar o que você tem para falar. E aí o que acontece? Basicamente, falando de uma forma bem rasa, a pessoa ela tem uma decisão para tomar. Ou ela vai encher a cara novamente e tentar empurrar com a barriga os problemas que ela vive, indo para um bar, indo para festa, indo para vadiagem, ou ela vai procurar realmente resolver aquele problema. E ela vai começar a, de fato, perceber que aquilo que a família dela sempre pregou, de fato fazia sentido. Talvez ela vai começar a procurar as pessoas que não são tão populares no ciclo de amizade dela, e muitas das vezes vão recorrer aos pais, aos parentes, para poder sentar e conversar e abrir o coração, procurar um ombro para poder chorar, receber bons conselhos e até mesmo ajuda. Então, num determinado ponto da vida, o indivíduo ele vai passar por esse momento, não tem jeito. E aí que eu acho que ela vai começar a olhar, ela vai fazer comparações, vai perceber que de repente aquele estilo, entre aspas, caretão dos conservadores, na verdade é o que tem de mais sólido para uma vida. E passa a fazer escolhas. Por exemplo, o Divaldo fala ali que em um determinado momento apelou-se para o sexo. A cultura da revolução, né? A exposição do corpo. Aí ele fala de Beatles, a liberdade que Beatles pregou. Você pergunta pra mim, eu gosto de Beatles? Eu adoro Beatles, entendeu? Não é uma das bandas preferidas minha, mas eu tenho Beatles em casa, escuto Beatles, né? Mas Beatles, num determinado momento, chegou a pensar, chegou a propagar que eram mais populares que Jesus. Falam de Elvis Presley, né? O Divaldo Franco fala do Elvis Presley, que veio com aquele swing e tal. Quem não gosta de Elvis Presley? Eu gosto do Elvis Presley, né? Aliás, quem me acompanha sabe que eu gosto do Ozzy Osbourne, né? Divaldo Franco fala de 1968, Woodstock, onde ali foi sexo, drogas e rock and roll, foi ali o berço daquilo tudo. E para ser muito honesto, meus amigos, eu que sou roqueiro, o que eu penso a respeito disso? Eu continuo sendo roqueiro. Muitas das coisas do rock faziam sentido para mim até um determinado ponto da minha vida. Até falei sobre isso nos últimos vídeos que eu fiz aqui, acho que até falando do Ozzy, né? Você percebe que uma vida louca, ou escutar uma música louca, ou assistir um filme louco, é até interessante, você se diverte, você se distrai, você faz algumas imaginações, e até quando você é jovem, você até pratica alguma dessas coisas. Mas são coisas que não vão te levar a lugar algum. São pecados, são erros que você pratica, né? Caminhos errados que você traça, que servem para você ver o que você não deve levar para a sua vida. À medida que você vai envelhecendo, vai criando inteligência no aspecto mais amplo da palavra, né? Depois das cabeçadas que você tem, você vê que aquilo ali passa a se tornar apenas diversão e não estilo de vida. Os próprios roqueiros acabam cantando músicas que não condizem mais com sua própria realidade, né? Eu continuo escutando, para que vocês tenham uma ideia, para quem é ligado nisso, Rage Against the Machine, que é uma banda de extrema esquerda. E eu escuto e canto a música, se for o caso. Mas aquilo que eles vendem como ideal é completamente oposto das coisas que eu trago para a minha vida.
Mas através da arte, como o Divaldo Franco fala, e não só ele, né, mas eu estou trazendo ele como base, através da arte, e entre outras coisas, através do cinema, através das escolas, das universidades, da televisão, foi-se pouco a pouco, acabou a luz aqui, foi-se pouco a pouco colocando na mente das pessoas uma falsa ideia de liberdade. A liberdade, e até à medida que foram notando que não conseguiam destruir os ensinamentos de Cristo, hoje até dizem que Jesus era comunista. Eu fico pensando aqui, né? Primeiro que Jesus, ele não pode ser rotulado com outro nome a não ser o irrotulável, o perfeito, a luz, o amor. Então distorcem algumas coisas de Jesus, porque falam assim: Jesus nunca julgou ninguém. Sim, Jesus nunca julgou ninguém e nunca apoiou ninguém a seguir no pecado. Os apóstolos de Jesus eram todos pecadores. Jesus andava entre os pecadores. Sim, mas não pecava. Ele veio ao mundo para se aproximar dos pecadores e salvá-los, libertá-los do pecado. Fico imaginando hoje Jesus compactuando com Nicolás Maduro, por exemplo. Como que essa conta fecha? Certamente Jesus se aproximaria de Nicolás Maduro para poder perdoá-lo e dizer qual é o caminho que ele deveria seguir. Vocês percebem a diferença? Eu vou fazer uma crítica à direita, né? Muitas das pessoas que falam que estão no espectro político da direita, por exemplo, né, julgam muito as pessoas. Isso está diminuindo, mas julgam muitas pessoas. Isso causa como que eu posso dizer? Causa uma repulsa por aquele que não tem que ser julgado, e sim tem que ser salvo. Porque julgar é um atributo da esquerda, meus amigos. Haja vista, por exemplo, a Jojo Todinho. A Jojo Todinho, que está no meio artístico, olha o linchamento, olha a chuva de julgamentos que ela está sofrendo por se declarar de direita. Então esse julgamento, meus amigos, uma pessoa cristã, uma pessoa conservadora, que deve entender que não deve ser feito dessa maneira. Você pode e deve influenciar, mostrar com exemplos qual o caminho correto a ser seguido, sempre deixando bem claro, né, que esse caminho não é você ou qualquer outra pessoa do mundo aqui que nos indicou, e sim Jesus Cristo, né? E aos pecadores, nós temos que fazer exatamente o que Jesus nos ensinou: não julgar, afinal, temos pecados, então não podemos tacar pedra. E, se possível, se você tem alguma coisa para fazer, é ajudar essas pessoas. Agora, se você puder mostrar quais são os caminhos, o caminho do erro e o caminho do acerto, eu acho que é interessante. E isso tem que ser feito de uma forma clara. Assim como Jesus falava dos fariseus, que falavam em nome de Deus, mas não praticavam nada daquilo. Onde eu quero chegar? Que com tudo isso que foi construído, e hoje você já tem reflexo de pessoas, não só de 30 anos, mas especialmente as mais velhas, pessoas com 80, 70, 60, 50 anos, mostrando para a sociedade, está aqui, está claro, para que todo mundo veja, pessoas que tomaram decisões fora de valores, de princípios. Eu não estou falando de serem perfeitas, meus amigos, mas pessoas que tomaram decisões das suas vidas pautadas completamente na libertinagem, não na liberdade, são pessoas que demonstram ali infelicidade, as vidas vazias. Pessoas que não constituíram família, ou pessoas que constituíram família, mas não conseguiu segurar, né, meus amigos? E aqui, eu não estou falando, porque eu tenho vários exemplos para citar de pessoas que também tiveram insucesso na família,
em sucesso em várias coisas. Mas o que é importante é você ter a consciência e tentar consertar, construir, reconstruir, reiniciar, ter um norte para seguir. Porque se você não tem isso, se você não tem esse objetivo, você acaba tendo vidas vazias e você tem um ciclo, como eu falei agora há pouco, um ciclo sem fim de buscar respostas onde não há respostas, onde não há motivações de vida. Chega uma hora que a beleza acaba, chega uma hora que a saúde, o vigor, a virilidade acaba. E aí com quem que você vai dividir o resto da sua vida? Se você não tem uma esposa, um esposo, ou filhos, ou uma fé. Até onde o teu corpo vai aguentar festas, libertinagem, drogas? Por isso a taxa tão alta de suicídio, de depressão, entre outras coisas. Não é num vídeo na frente de um celular que eu, que não tenho capacidade intelectual de explicar com minúcias tudo isso que vem acontecendo com a humanidade. Mas eu tenho capacidade para vir aqui e trazer esse assunto para o debate e dizer que as mazelas do socialismo, da esquerda, dessa cultura que tenta destruir os pilares da humanidade, que são os valores da família, os ensinamentos de Cristo, que quem decidiu seguir por isso, hoje fica evidente que são pessoas emburrecidas, radicais, infelizes e autoritárias, que se corromperam por conta de uma ilusão em que uma liberdade extrema, que não pode se chamar de liberdade, e sim libertinagem, e mesmo escravidão de uma cultura como essa, em que você não tem apego a nada. Me veio agora, nesse instante na cabeça, uma pessoa que tentou viver sozinha, e é uma história real, que é tema até de um filme chamado Into the Wild. Tem a tradução aqui, na verdade não é uma tradução, mas aqui no Brasil, o filme é vendido como Natureza Selvagem. Um rapaz tentou viver a vida dele sozinho, e quando ele decidiu, quando ele percebeu ali que não dava, que ele sentiu falta da família, da civilização, já era tarde demais, ele tinha contraído uma doença de algo que ele comeu ali no mato e morreu. História real. Então nós somos irmãos, meus amigos, e nós temos que viver em sociedade e viver por amor e entender que se a gente nasceu de alguém, da união, né, seja de marido e mulher, de um casal, ou mesmo a gente nasceu de qualquer que seja, mas foi de uma relação de duas pessoas, ainda que tenha sido por uma noite só, né? A gente deve tentar de alguma maneira preservar ou construir essa instituição que é o grande refúgio terreno que nós temos em vida, que é a família. As pessoas estão percebendo isso. E o reflexo disso é que nós temos ali movimentos da França, por exemplo, que teve ali manifestações e ações políticas, movimentações políticas, para tirarem o que eles chamam de extrema-direita, eliminarem a extrema-direita da França. Que extrema-direita é essa? Que teve vitórias no voto, na democracia, lá e o Macron fez o que fez. Nos Estados Unidos, agora com a vitória de Donald Trump, depois de terem votado novamente, vamos falar nesses termos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, aí colocaram o Biden lá, e agora ninguém segurou. Trump voltou à presidência da República. As pessoas no Brasil veem hoje o governo atual e com os números que são apresentados e comparam
com os números que foram apresentados no governo de Jair Bolsonaro, que tentam colocá-lo como extrema-direita, como radical, como golpista, né? Mas comparam os números estão aí, nem a imprensa consegue mais camuflar os números. E quando fazem uma reflexão, veem que eles ficaram, antes de Jair Bolsonaro, 14 anos no poder, e as promessas são as mesmas, e nada acontece. Então chega uma hora que o indivíduo começa a pensar, e começa a ver, peraí, esse negócio que estão falando para mim aqui parece ser legal, mas quando que vai ser criado? E o xaropão lá, os babaca, entre aspas, né, meus amigos, o xaropão, o babaca, o antiquadro, o caretão lá, ele pode ser isso, mas parece que faz sentido as coisas que estão sendo ditas por ele. E por isso, a onda conservadora vem que vem, meus amigos. E espero, não quero falar de onda conservadora, de direita, de patriotismo, nada disso. Eu espero que os ensinamentos de Jesus sejam cada vez mais seguidos. Porque é o que eu busco. Eu erro todos os dias. Tudo isso que eu estou falando é baseado num vídeo chamado Vidas Vazias, porque minha vida, muitas vezes, eu sinto ela vazia. E eu procuro, de alguma maneira, entender por que eu me sinto assim. E as palavras que me confortam são as palavras que são originadas da Bíblia, especialmente de Jesus. E quando eu tento as praticar e de alguma maneira, eu consigo, de alguma maneira parcial, colocar em prática, eu sinto um preenchimento dentro de mim. É o que eu tento passar para os meus filhos. É o que eu persigo a todo momento. Peco todos os dias, tenho fraqueza todos os dias. Peço perdão todos os dias. Tento ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas não me entrego. Não me rendo. Sei que o outro caminho é o caminho da perdição. Porque a gente fala de uma maneira, às vezes fala de maneira profunda, né? Mas a gente fala, minha vontade é sumir, minha vontade é chutar o pau da barraca. E aí, o que vai acontecer? Os problemas vão ser resolvidos? Você vai ter um preenchimento da sua vida? Você vai ser feliz? No meu caso, por exemplo, o que eu vou tomar uma decisão como essa? Dar de benefício para os meus filhos, para a minha família? Vou abandonar tudo? É isso? As pessoas estão acordando. As pessoas estão compreendendo que a vida não é fácil. Que o caminho da luz é o caminho que você começa com pedras, mas acaba com as flores. E os caminhos mais fáceis, mais agradáveis, começam com flores, mas acabam em pedra. É isso, meus amigos. Essa é a mensagem que hoje eu quis vir trazer para vocês. Faço esse vídeo num domingo, à noite. Então desejo a todos que estão assistindo esse vídeo uma ótima semana, abençoada, com muita luz, com muita força. Que a gente possa tirar de dentro da gente tudo aquilo que Deus já nos deu quando a gente foi concebido. Que a gente tenha sabedoria para poder utilizar todas as nossas qualidades. Que a gente possa recusar ao erro. E nos momentos que nós errarmos, que a gente possa reconhecer, pedir perdão, se arrepender e procurar melhorar. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração de todos. Tamo junto.